Boa tarde. Hoje faremos o exemplo 2 da aula de simulação de sistemas. No arquivo aula 02 simulação, que está disponível no Moodle da disciplina, a gente tem na página 9 o exemplo 2, que é o exemplo de Job Shop. Vamos começar abrindo o NLogic pelo terminal. E aí vocês podem ir fazendo esse daqui seguindo passo a passo, ou pode acompanhar pelo vídeo. Esse passo a passo é o mesmo que eu vou estar usando no vídeo. Então vocês podem acompanhar tanto por aqui como pelo vídeo. Essa janela inicial, podemos fechar ela. Vamos criar um novo modelo. Aqui vamos dar um nome para ele. Por exemplo, podemos chamar ele de Job Shop, tá? E colocar a unidade de tempo dele para minutos. E vamos dar concluir. Ele vai criar um novo modelo. E vamos ter aqui uma planilha em branco para a gente poder trabalhar. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o que? Vamos aqui no lado da esquerdo, na aba paleta, tá? Vamos procurar a aba apresentação, essa daqui, tá? Depois disso que a gente escolheu ela, a gente vai escolher o bloco imagem, vamos arrastar ele para cá, e aí ele vai abrir essa janela. A gente vai procurar aqui em Jorge, NLogic, que é onde você instalou ele, né? Recursos, NLogic em 3 dias, Job Shop, e vai ter esse layout aqui, que já é um layout padrão. Essa figura de layout padrão que ele carregou é uma que já veio no NLogic. Entretanto, você pode usar qualquer figura que esteja nesse mesmo formato PNG e colocar aqui de qualquer lugar. Então você poderia colocar tanto um desenho como uma foto do local que você vai simular. E aí seria para você ajudar a fazer a parte gráfica dele. Isso aqui vai ser o nosso fundo, que vai ficar na parte de baixo de todo o modelo. Você pode redimensionar essas portas dele, né? Tanto clicando aqui arrastando, como o botão da direita, né? Você pode vir, não está no botão da direita, deve estar em propriedades, né? Propriedades. Tem a opção de posição e tamanho para você poder redimensionar. Você pode dar o X, Y, rodar, o que você quiser. Ou então voltar ao tamanho original dele também. E aí você põe ele na escala para adaptar ao modelo que você estiver trabalhando. Então, se a gente vir aqui no botão direito em cima dele e pedir para bloquear, a gente manda bloquear essa imagem. Porque agora, ó, eu não posso mexer nela mais. Por quê? Eu quero que ninguém mexa nela, mesmo que ela vai ser o nosso plano de fundo. Então ela vai ficar travada aqui. Tá? Agora aqui do lado esquerdo, na paleta, a gente vai procurar pela marcação de espaço. Na marcação de espaço, a gente vai ter as nossas opções para desenhar, né? Vamos começar com um note retângulo. E vou colocar ele aqui na entrada. Aí eu vou redimensionar ele para ajustar no tamanho do desenho aqui. Tá? Esse nó aqui, eu vou trocar o nome dele, vou vir aqui em propriedades e vou chamar ele de doca de recebimento. Que aqui vai ser o local onde meu caminhão virá e vai descarregar os produtos para eu trabalhar na minha empresa. Como eu mudei o nome, vou salvar. Próxima coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar uma área de manobra. Então novamente esse nó de retângulo, vou colocar ele aqui nesse pedaço. E isso daqui eu vou vir aqui e vou chamar de área de manobra. Tá? Então a gente tem as duas marcações iniciais. Tá?
Agora a gente vai ter que traçar um caminho. Esse caminho eu vou ligar esses dois pontos, mas passando pelo caminho do desenho que está marcado. Então a gente vem aqui com o nó do caminho, ligo ele aqui, marco aqui na esquina, na quina, né? E aí eu marco aqui. Então nós que eu desenhei exatamente um caminho interligando esses dois nós que a gente tinha, tá? Às vezes se ligar aqui na ponta, botar ele aqui no meio, não deixar aqui na ponta mesmo, tá? Essa diferença aqui é o nó de contato do caminho que você vai fazer. Ou ele vai parar aqui, ou se você fizer assim, ele vai parar aqui nesse ponto aqui do meio. Talvez parar aqui no ponto do meio fique melhor o desenho na hora que a gente colocar a animação para rodar. Se não ficar, a gente volta aqui e muda. Tá? Agora a gente vai vir aqui nessa marcação de espaço, Palette Hack. Vamos arrastar ele para cá. O que isso faz? Ele é um pallet, tá? É como se ele fosse uma estante para a gente cortar pallets. A gente vai mudar o tipo dele aqui nas propriedades, né? Colocar aqui para, em vez de ser colocar para 2 racks em um corredor. Daria para a gente colocar, se a gente coloca 2 racks em um corredor, só para vocês verem a diferença, ó. Agora a gente tem racks dos dois lados e o corredor no meio. Se a gente põe um rack em um corredor, é o corredor e o rack só de um lado. Ou se a gente põe um rack e 2 corredores, a gente tem um rack no meio e o corredor dos dois lados. Nesse caso, como a gente tem um corredor no meio, eu vou deixar essa opção de 2 racks. O que eu preciso agora é questão de dimensionar ele para ele encaixar no desenho e colocar ele com o número de células que a gente quer usar. Então, vamos ver, número de células. Aqui no caso eu vou colocar 10. Tá? A altura do nível, vou colocar ele com altura 10. Tá? A posição e tamanho, a gente pode vir aqui e aí a gente vai mudar aqui, ó, comprimento para 160. Note que ele cresceu de tamanho, né? A profundidade do rack à esquerda, vou colocar ele como 14. Note que ele vai mudar o tamanho dele, ó. Tá vendo? Ele ficou mais estreito. Do outro lado também colocar 14. Tá vendo? Ele ficou mais estreito. E a largura do corredor vou reduzir para 11. Tá? Esses tamanhos eu já tinha medido antes, por isso que eu sabia quanto colocar. Se você não souber, você pode vir aqui e dimensionar ele, arrastando ele até ficar no tamanho certo. Então, por exemplo, você poderia puxar aqui, né? Tá vendo? Ó? Aqui diminui e aqui cresce. Note que aqui, ó, mudou o comprimento, foi para 180, ó, 90. As larguras dele aqui, ó, o corredor cresceu para 72. Aqui, ó, 54, tá vendo? Você pode ajeitar. Como eu já tinha medido, vou voltar para a posição que estava antes, né? 160, 14 e 11. Tá? Agora eu vou só uma questão de alinhar ele. Cliquei aqui, arrastei, tentando alinhar ele em cima do caminho. Acredito que ficou bem alinhado. Mas talvez um pouco mais para cá. Assim, pronto. Tá? E aí você tem esse alinhamento certinho para a gente poder utilizar o rack. Então o que vai acontecer aqui? A gente tem um recebimento que está do lado de cá. Aqui a gente tem um caminho para ser percorrido que vai passar pelo rack. Tem onde a gente vai guardar os nossos pallets, que seria essa estante. E depois a gente guarda as coisas aqui no final. Tá? Essa que seria a nossa ideia inicial do nosso modelo. Como a gente já tem essa marcação agora concluída, a gente vai montar o modelo dele, o fluxo do processo. O fluxo do processo, a gente vai vir aqui na biblioteca de modelagem. Vamos escolher aqui inicialmente o nó fonte, que vai ser a nossa entrada. Tá? Esse daqui a gente pode mudar o nome dele. Colocar aqui, vamos escrever aqui mesmo. Source dos pallets, que é onde os pallets vão chegar. Salva. Depois, a gente ter o estoque de material.
Esse estoque de material que a gente vai usar é a figura que usa para colocar os racks. Essa figura, cadê ela? Eu estou procurando aqui, assim que eu achar eu conto para vocês. Aqui ó, Rack Story. Tá? E aí a gente pode chamar ela como sendo o nosso estoque de material. Vou puxar um pouco mais para cá para o nome não ficar em cima do outro. Tinha ficado com o nome em cima, né? Depois disso, vamos colocar um para fazer um atraso, que é o tempo que o material ficaria no estoque, né? Nesse caso vai ser um delay. Atraso. Estoque, né? Note que aqui na hora que eu coloquei espaço aqui, ele reclamou que não é identificador válido. Então você não pode colocar espaço nos nomes. Aí tem que colocar uma coisa para ele sair do rack, que seria a retirada de material, que é essa outra aqui. Retirada material. Para interligar os dois aqui, ele não liga automático, coloquei muito longe. Você clica aqui, clica 2 vezes, arrasta e clica uma vez para prender. Tá? Fazer de novo aqui com a saída. Deixa eu pegar o nó aqui de saída. Tá aqui, ó. Se você colocar perto, ele já liga automático. Vamos supor que você colocou muito longe, ele não ligou automático. Como que a gente faz a ligação? Tá vendo essa bolinha verde? Põe o mouse em cima, clica 2 vezes, arrasta até aqui o mouse, clica uma vez e tá ligado. Tá? Agora que a gente já fez isso, vamos arrumar as propriedades desses blocos que foram ligados aqui. Então vamos aqui em View, Propriedades, tá? Começando pelo nosso bloco Source, né? Que agora chama Source Palettes. E vamos colocar as chegadas definidas por. Aí a gente vai colocar o tempo de chegadas entre eles. Tempo entre chegadas. E vamos colocar uma chegada para cada 5 minutos. Lembrando que esse dado você vai tirar ele da onde? Você vai na sua empresa e coleta a cada quanto tempo chega um material novo. No caso que o material chega a cada 5 minutos, chega um material novo. Aí a gente tem aqui a localização da chegada. A gente vai mudar ela para ser a doca de recebimento. Então a gente põe rede nó e o nó é a doca de recebimento, que é esse aqui. Então agora a gente ligou esse source a essa chegada aqui. Agora vamos para o próximo bloco, que é esse Rack Story, que a gente chamou ele de estoque material. Tá? A gente vai abrir as propriedades dele. Sistema de Pallet Rack, a gente vai mudar para Pallet Rack, né? O nome dele sumiu ali, mas vou salvar para ele não perder. Tá? E na localização do agente, né? Tá, vamos colocar aqui estoque de material na localização do agente. Pra gente poder marcar onde que tá chegando, senão ele não vai saber onde que ele chegou. Toque de recebimento. Tá? Que aí vai ser onde vai estar a fila do material. E aí com essa fila ele chega aqui. Vamos lá. Depois disso, no delay aqui, seria o nosso seguinte: colocar um tempo de atraso, que é o tempo que esse produto fica no estoque. Colocar uma distribuição triangular de 7, 10 e 15 minutos. E marcar a capacidade aqui e colocar a capacidade máxima. Então a gente não vai ter uma fila impedindo ele de entrar aqui. Depois aqui no Rack Pick, que é a nossa retirada de material, a gente vai trocar aqui sistema de Pallet Rack para o sistema de Pallet. Tá? E o nó que ele vai estar, vamos colocar ele na área de manobra. Área de manobra.
Feito isso tudo aqui, vamos salvar, vamos fechar e vamos colocar ele para rodar para ver se ele está tudo certo. E como ele está funcionando também, claro. Colocando aqui em play. Aumentar um pouco a velocidade, ó. Aqui começou a chegar as coisas, tá vendo? Chegou 1, 2, 3, ó. Tá vendo como vai chegando, ele vai colocando e depois vai para a saída. Tá? Ou seja, é um modelinho simples, já está funcionando, como vocês podem perceber, né? Mas a gente depois precisamos adicionar mais recursos, né? E poder trabalhar com ele melhor. Então a gente vai parar essa parte 1 da aula por aqui e amanhã teremos o vídeo com a parte 2 dessa aula. Boa tarde. Hoje iremos continuar o exemplo 2 de simulação de sistema, que é o exemplo do Job Shop. Continuando no arquivo aula 02 simulação, na página 11, adicionando recursos. Vamos abrir o NLogic. Fechamos a janela inicial e estamos aqui no nosso modelo, onde paramos na parte 1 do vídeo. Primeira parte a gente vai fazer, na biblioteca de modelagem de processo, a gente vai procurar o bloco Resource Pool e vamos adicionar ele aqui ao diagrama. Esse daqui a gente vai mudar o nome dele para empilhadeiras. Salvar e vamos aqui olhar as propriedades desse bloco. O que esse bloco vai fazer? Ele vai ser um bloco para cuidar das empilhadeiras. As empilhadeiras vão sair da sua área de manobra, que está aqui, vão até a toca de recebimento, seguindo esse caminho aqui dessa linha, vão pegar as caixas, levar até o local para serem guardadas e depois retornar para o local delas. É isso que elas vão fazer. Então, primeira parte que tem que fazer para criar essa animação. A gente já está aqui no bloco Resource Pool, vamos criar um tipo personalizado. Esse nome, a gente vai dar um nome para ele, vou chamar de empilhadeira. Voltar a avançar. E aí eu vou escolher uma figura para ele. Eu tenho uma figura aqui, que é essa aqui, que ela já tem o que? O desenho de uma empilhadeira. Então é ele que eu vou estar usando. É lógico, se você for olhar aqui, você tem outras figurinhas que você poderia escolher, tá vendo? Mas eu vou preferir ficar com essa. Abrir essa janela aqui, a gente pode fechar ela. Aqui a velocidade, que é a velocidade com que a sua empilhadeira se move. Vou colocar ela para mover a 8 km por hora. E a capacidade dele vou colocar como sendo 5 empilhadeiras. Tá? E o local de origem dele, vamos colocar aqui, que eles vão ficar na área de manobra. Aqui apareceu agora o quilômetro por hora. Eu cliquei fora, cliquei depois no bloco para ele poder voltar. Feito isso, vamos salvar. Agora a gente já tem as empilhadeiras colocadas. O que a gente vai fazer agora? No bloco do estoque de material, que é esse daqui, tá? Na parte recursos, tá aqui, vou marcar usar recurso para mover. Quer dizer que esse agora, o que entrar lá, que isso no caso vão ser os nossos pallets, eles vão precisar ser movidos.
Eles vão ser movidos pelo quem? Por um conjunto de recursos. Esse conjunto de recursos eu vou procurar aqui na lista as empilhadeiras. Tá? Quantas empilhadeiras você mover cada recurso, colocar como sendo uma. Se você colocar aqui outro número, por exemplo 5, ele precisaria de 5 empilhadeiras para cada pallet. Então lembre que aqui no Resource Pool é a quantidade que você tem disponível de empilhadeiras, então eu tenho 5 empilhadeiras. E aqui é quantas empilhadeiras eu preciso para mover cada pallet. Tá? Tente não misturar os dois. Se eu colocar ao contrário, por exemplo, colocar 1 aqui no Resource Pool e 5 aqui, ele vai dizer que eu tenho uma empilhadeira disponível e para mover o objeto eu preciso de 5. O que vai ocasionar uma fila, porque ele nunca vai conseguir mover nenhum objeto. Quando ela terminar a ativação e a movimentação, eu vou mandar ela retornar para o local de origem, que é aqui, ó, retornar ao local de origem. Agora vamos olhar as propriedades do bloco. Tá retirado de material, salvar novamente, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma alteração que a gente fez. Vamos selecionar para usar recurso para mover, vamos selecionar as empilhadeiras, uma única empilhadeira para fazer a movimentação e colocar para ele retornar ao local de origem. Salvamos novamente, tá? E vamos colocar isso aqui para rodar. Viram aqui que a empilhadeira saiu, foi lá, pegou o objeto e colocou? É isso que ele está fazendo agora. Então agora o objeto não se move sozinho, e sim ele tem um movimento causado pela empilhadeira. Vamos dar stop agora. Vamos parar essa parte. E agora a gente já tem o nosso recurso que foi adicionado ele aqui. Próxima parte que a gente vai fazer. Vamos criar uma animação 3D para isso aqui que está ocorrendo. Então a gente vai vir aqui na nossa aba de apresentação, né? Então a gente procura ela, aqui a apresentação. Vamos escolher o bloco câmera e vou posicionar ele aonde? Numa posição qualquer. Depois a gente arruma a câmera, tá? Ficou virado para o outro lado, mas isso depois a gente arruma. Se quiser até que ela ficou aqui, você põe aqui assim. Tá? Vamos pegar agora o bloco janela 3D, que é esse daqui, e vou colocar ele aqui. Como vocês podem notar, não ficou muito bom o espaço aqui. Vou tentar só mudar a posição para ver se a gente consegue gerenciar melhor o espaço. Então agora vamos tentar posicionar essa janela só para ficar numa posição melhor aqui para encaixar. Então a gente pode selecionar aqui com o mouse, a gente faz esse quadrado aqui, né? Seleciona tudo e agora a gente pode arrastar eles. Vamos mover eles aqui para o canto, né? Para liberar espaço. Alguma coisa assim, e mover as empilhadeiras aqui para baixo. Agora a gente pode pegar essa janela aqui, vou encaixar ela aqui, só que eu vou reduzir um pouco aqui por causa do tamanho para ela não pegar a saída. Talvez algum tamanho nesse sentido aqui para ficar posicionado. Então a gente tem a câmera a gente pode clicar arrastando ela aqui e movendo aqui a direção para onde ela aponta. Tá? Mas depois a gente pode ajeitar ela melhor também. Feito esse posicionamento da câmera e da janela, a gente precisa fazer a interligação entre as duas. Então a gente clica na janela, vem no View, Propriedades, e aí a gente vai colocar para usar a câmera chamada câmera, que foi aquela primeira que a gente colocou. Tá?
a gente pode colocar também na parte de navegação, tá? Aqui a navegação cheio vai pregar para todos, né? E aqui ele fica limitado a Z, sendo acima de 0. Qual vai ser a diferença disso? Vou colocar ele para rodar só para vocês verem a diferença. Primeiro deixar aqui no cheio mesmo e vou mandar salvar e mandar rodar. Desculpa, perdi o botão errado. É esse aqui que é o botão para rodar. Vou dar play. Se eu vim aqui nas opções, colocando aqui na câmera 3D, a gente tem a câmera aqui. Aí eu posso arrastar com o mouse, né? Posso mudar o zoom, né? Aproximando. E posso estar girando também ele. Para girar é o Alt, tá? Então aqui, para mover você clica com o mouse e arrasta. Para aproximar ou afastar é com a rodinha do mouse, você roda ela. E para movimentar ela, girando, você aperta o Alt e clica com o mouse para rodar. O que acontece? Assim também eu consigo rodar até olhando por baixo, por cima, por qualquer ângulo, porque eu estou na visão com aquele modo cheio. Agora vamos dar stop aqui. Vamos mudar agora, em vez de cheio, para colocar limitado a Z acima de 0. Vou mandar salvar e rodar novamente. Agora aqui tá vendo, a gente está mexendo. Vamos colocar ele para rodar agora com Alt, ó. Tô rodando, ó, para cima e eu não consigo ir para baixo, tá vendo? Não dá para rodar para baixo. Ou seja, estou limitado a olhar somente a parte de cima da figura. Não tem como olhar a parte de baixo. Então para isso que serve travar, para que a gente não veja pelo lado de baixo dele. Aqui a gente pode posicionar o ângulo, se a gente achar que fica melhor para enxergar, né? Se botar a câmera por aqui assim, ó. Vou deixar uma câmera nessa posição. Quando você achar uma posição que você achou boa, você vem com o botão de direita, copiar a posição da câmera, volta aqui no Anylogic, clica na câmera e cola as coordenadas dele. Depois que você fizer isso, você pode parar aqui o modelo e vocês podem notar que aqui no mapa ele trocou a câmera de posição conforme que a gente mexeu. Lógico que isso aqui fica a seu critério conforme você achar melhor ou não posicionar a câmera, inclusive a questão de quantidade de câmeras que você pode colocar. Você pode colocar mais de uma câmera caso você deseje. Tá? Então aqui para continuando, né, que a gente poderia fazer nisso, além desse controle da câmera, né, a gente pode pegar e também fazer um desenho, por exemplo, para desenhar a parede em volta dele. Porque do jeito que a gente viu aqui, a gente não tem a parede nem nada. A gente poderia vir aqui desenhar as paredes. Nas paredes, quando a gente vai achar ela? Você pode procurar na marcação de espaço, o bloco parede. Eu perdi ele, eu achei. E colocar aqui, ó. Aí eu vou posicionar a parede aqui para coordenar as posições. Então colocar essa quina aqui. Esse daqui vou juntar. Que ele fica com aquela quina. Aqui para baixo. Esse aqui para baixo. E acontece que aqui vai ficar uma parede contínua que fechou tudo. Aí eu movi ele sem querer. Tá? Para não ficar essa parede contínua, eu faço o que? Eu movo ele para cá, de forma que vai ficar só esse pedaço aqui e a parede até aqui. E a gente faz o que? Ficou torto, né? Agora ficou alinhado. A gente vem aqui em View, Propriedades, e podemos escolher a cor da parede. Podemos colocar aqui uma textura, por exemplo, tijolo. Tá? Posição em tamanho, vocês podem trocar a questão de altura dele, altura no Z da parede. Aqui está com altura em 20, né?
você pode colocar maior ou menor, fica a seu critério. Além dessa parede aí, eu vou fazer uma outra parede que eu vou colocar para fechar esse pedaço aqui, ó, tá? Que ficou sem. Vou colocar aqui para rodar só para vocês verem o que é esse pedaço que está sem. Estão vendo? Ele fez toda a parede em volta, só que esse pedaço todo vazio. Essa aqui é aquela parede que eu deixei, só joguei em qualquer lugar, só para vocês verem. A gente vai mudar a forma dessa parede para ficar uma linha reta nessa posição aqui, ó. Vamos dar stop nisso. E vamos mudar a posição dessa parede. Colocamos aqui. Esse a gente coloca para cá. Agora esse quadradinho só você colocando um em cima do outro que ele vai sumindo as opções dele, ó. Mas cuidado só para você não clicar fora do quadrado que ele arrasta a parede inteira. Agora a gente vem aqui em View, Propriedades. Não preciso colocar a mesma cor, mas eu quero colocar a cor igual. Vou dar OK. A altura já está no 20 mesmo. E agora, na hora que você der play, tá aqui a parede, ó. Viram? A gente tem agora esse trecho de parede e os outros em volta. Alguma coisa assim. Mas copiar dessa posição da câmera foi melhor copiar aqui. Copiar. Vou vir aqui. View. Propriedades. Clico aqui na janela. Não é na janela. É na câmera. Na câmera. Copiar as coordenadas. Vamos dar stop e pronto. Então agora a gente já tem a posição das paredes e temos a posição da nossa câmera com as nossas texturas de paredes, tá? Agora aqui na entrada do Source Palettes, eu vou clicar nele, vou vir aqui em View, Propriedades, na opção Agente vou criar um tipo personalizado dele. Esse agente eu vou trocar o nome dele, tá? Por exemplo, vamos chamar ele de Palette. Vou dar avançar e vou procurar uma figura que represente um pallet. Que eu tenho ela por aqui em algum lugar. Aqui, ó. Vai ser esse pallet aqui. Vou dar concluir. Tá aqui o meu pallet colocado ali, tá? Se a gente colocar para rodar agora esse modelo, vocês vão ver na hora que chegar aqui, ó. Olha lá, aí chega um pallet. Olha lá os pallets chegando. Só acontece o que? Ele está chegando um pallet e está chegando somente o pallet, sem nada em cima, nem nada disso. O que a gente vai fazer? Eu quero editar ele melhor. Então, se você já tiver com ela aberta aqui, ou se tiver fechado, vamos supor que a gente tenha fechado ela. Você vai aqui em Projetos, clica 2 vezes em Palette e abre ela de novo. Agora eu vou pegar aqui e vou tentar dar zoom nela, para a gente poder ficar mais perto.
Pronto, tá aqui o nosso pallet com um zoom de perto para a gente poder ver ele. Agora a gente volta aqui na paleta, vê em 3D objetos e aí vamos procurar alguma coisa para colocar em cima. Por exemplo, uma caixa. Tá? Aqui, ó, caixas. E a gente tem alguns modelos de caixa. Por exemplo, essa daqui, ó. Podemos funcionar ela aqui para fazer um pallet. Vou colocar mais um aqui. Vou colocar outra. Vou dar uma girada nessa. Pronto, acho que vai ficar um desenho legal. Talvez puxar um pouquinho mais pro lado aqui para tentar centralizar. Não ficou muito centralizado não, mas acho que vou deixar assim mesmo. Acho que não dá para centralizar elas. Mas tudo bem. Não ficou centralizado o que eu queria, mas tá bom. Então agora o nosso pallet está assim. Se eu fechar isso aqui, salvar e mandar rodar, vocês vão ver que agora vai ter mudado o desenho. Se eu pegar ele de perto aqui para vocês poderem ver melhor. Olha aqui como que estão os nossos pallets. Agora o nosso pallet tem as caixinhas. Só vocês notarem, a caixinha não está em cima do pallet. Ela está dentro. Então seria interessante se a gente fizesse o quê? Colocar a caixa um pouco mais para cima para ela ficar acima do pallet e não dentro. Então vamos corrigir isso. Como a gente vai fazer para corrigir isso? A gente volta aqui em projetos, clica duas vezes em pallet, amplia o zoom aqui para você conseguir enxergar o que você está fazendo. Clica aqui nas caixas, vem em propriedades, na parte está coordenada no Z, que é o que diz em relação à nossa altura, a gente vai aumentar ele um pouco. Quanto de altura? Aqui a gente vai ter que testar. Eu vou tentar colocar ela para ficar só um pouquinho mais alta para ficar em cima do pallet. Então vou tentar, por exemplo, 2. Colocar aqui nas outras 2 também, né? Se não der certo, a gente aumenta mais ou diminui um pouco. Tá? Feito isso agora, a gente salva e põe para rodar de novo. Agora vamos lá aproximar para a gente poder ver como é que ficou. Tá vendo que agora a caixinha ficou certinho, ó? Ela ficou em cima da caixa, ó, e não dentro do pallet, ó, que legal. Então assim, a gente teve um posicionamento melhor dela e a gente conseguiu ter ela com uma posição para ficar melhor, né? E aí você pode ir rodando isso até você conseguir tá com eles alinhados do jeito que você quer colocar. Se quiser, você também pode editar a cor desses pallets trocando as cores. Por exemplo, você pode vir aqui na caixa, ela está com essa cor padrão. Se eu vir aqui e clicar em outra cor, ela passa a ter outras cores. E aí você pode colocar cada caixa na cor que você achar melhor, conforme o que você escolher aqui. Inclusive você pode vir aqui em outras cores, você pode ter um espectro de cores muito maior que você poderia até escolher qualquer padrão de cor que você escolher. Inclusive até colocando uma certa transparência na caixa. Se você quiser que a caixa fique transparente, por exemplo.
deixar aqui na cor padrão mesmo, mas vocês podem trocar conforme o gosto de vocês. Próxima parte, tá? Continuando aqui, a gente vai voltar lá no nosso Palette Hack, né? E alterar o número de níveis dele. O Palette Hack é esse aqui. E vamos mudar o número de níveis. Em vez de a gente ter um nível, a gente vai ter 2 níveis. Tá? O que significa agora ele ter 2 níveis? Agora ele vai ter 2 andares. Então olha a animação agora como é que ficou essa mudança que a gente deu de 2 níveis. Olha que legal. A gente tem como se fosse uma estantezinha para colocar na parte de cima. E aí põe embaixo e em cima. Você pode colocar isso para quantos níveis você quiser. Tá? Agora voltando aqui no estoque material. Mover o agente para, tá? Uma célula que está com elevação. E o tempo de elevação, que é o quanto tempo que ele leva para subir de um nível para o outro. Então vamos colocar que a empilhadeira leva 60 segundos para fazer subir. Tá? Com isso a gente vai ter um delay maior para você poder ver a animação de elevação. Tá? Da mesma forma, na retirada do material, é ter animação para descer ele. Então a gente também vai colocar um tempo em 60 segundos. Que seria o tempo que a empilhadeira leva para pegar ele o pallet do chão e elevar até a parte de cima, tá? Quando a gente for colocar isso para rodar novamente agora, vamos salvar e rodar mais uma vez. Olha lá, vocês viram? Ele tem um delay para se subir a caixa e descer depois. Tem hora que ele vai muito rápido, mas conforme o tempo, às vezes ele fica mais devagar e você consegue ver, ó. Olha lá, viu? Ele tirando e colocando. Certo? Bom dia. Hoje continuaremos o exemplo 2 da aula de simulação de sistema, que é o exemplo sobre o Job Shop. Ele está aqui no arquivo do aula 02. Estamos na página 16, que vamos adicionar um caminhão de entregas. Vamos abrir o NLogic. A ideia é a gente ter um caminhão de entregas que ele vai chegar nesse lugar aqui, seguindo esse caminho, e após ele chegar aqui, as empilhadeiras vão descarregar o caminhão e colocar a carga, que são os pallets, nesse pallet rack que está aqui. Essa que é a ideia, a gente vai começar com esse passo aqui da página 16. Aqui está o nosso modelo. Primeira coisa, a gente vem na paleta, aqui é a biblioteca de modelagem, tá? E vamos arrastar o tipo de agente, se essa coisa sair da frente, tipo de agente para cá, tá? Vamos colocar o nome dele como caminhão, lembrando de não usar acentos. E aí eu posso procurar um caminhão. Tem esse caminhão assim pequenininho, tem esse caminhão que já é uma carreta que vem junto, e tem caminhões assim separados que você pode colocar, né? E depois, além do caminhão, você vir e colocar o tanque dele, né? O trailer, tá vendo? Você pode trocar os trailers dele. Um jeito de você colocar é simplesmente pegar, adicionar esse daqui e você colocar o caminhão lá. Então vamos colocar desse jeito. Vou dar a concluir. E ele adicionou um caminhão aqui. Vamos fechar isso aqui e voltar para o principal.
Agora aqui no principal a gente vai fazer o que? Vamos lá voltar na marcação de espaço e a gente tem que criar um caminho para o caminhão percorrer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um ponto para ele entrar, deixa eu fechar essa aqui para não atrapalhar, e o caminhão vai entrar na nossa animação nesse ponto aqui. Vou botar um pouco mais para o lado. E aí a gente vai colocar um caminho para ele percorrer. Que vou ligar esse ponto até aqui. Ele vai fazer essa linha reta mesmo para ir direto. Feito isso, a gente vai criar agora um novo fluxo de processo, que eu vou colocar aqui embaixo dele. Vamos ver se tem espaço. Se não der, depois a gente abre espaço em algum lugar aqui. Primeira parte, colocar um source, que é esse daqui, na biblioteca de modelagem, né, que eles estão. E aqui vão colocar ele com o nome, por exemplo, de chegada dos caminhões. Nas propriedades, chegadas definidas por, vamos colocar o tempo de chegadas e vou colocar para chegar um caminhão a cada 2 horas. O novo agente, vou colocar o caminhão que a gente acabou de criar. A localização dele, vamos colocar aqui rede nós. E aí vamos colocar no nome dele o nó, tá? Que aí seria a gente botar um nome para esse nó, né? Que é esse nó aqui, que ele ficou com o nome de nó, simplesmente, tá? Vamos mudar o nome dele para nó de saída. Nó saída. Agora a gente vem aqui, nó saída, tá? É esse onde ele vai chegar. A velocidade dele, vamos colocar a velocidade que o caminhão vai se locomover. Por exemplo, colocar como vai ser no estacionamento de uma empresa, colocar uma velocidade baixa para o caminhão andar. Colocar para ele andar 10 km por hora, por exemplo. 10 km por hora. Então aqui ficou marcado agora 2 horas, chegando no nó de saída, 10 km por hora e a gente é o caminhão. Agora a gente vai fazer um outro bloco, que vai ser o Move To. Esse Move To, a gente vai colocar o nome dele, por exemplo, de indo para a doca. Ele vai estar indo para a doca. Esse Move To, ele é o que? Ele é um bloco que faz o que? Justamente a animação. Então ele vai pegar o caminhão quando ele chegar aqui, que é essa chegada aqui, que é esse ponto, e vai fazer a animação dele se mover até a doca, para que ele não apareça simplesmente na doca. Destino dele, colocar aqui como sendo, deixa eu salvar antes que trave, né? A doca de recebimento. Eu vou botar um bloco de delay aqui. Às vezes só mudar aqui o espaço, porque o nome da doca ficou em cima de chegada dos caminhões, né? Esse bloco de delay vai ser o tempo que o caminhão vai ficar parado enquanto ele descarrega. O tipo até que stop delay seja chamado. O que é essa função stop delay? Stop delay é uma função que ela vai estar um tempo e ela só vai parar se você chamar essa função. Então
Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde que a gente vai chamar ela. Então por enquanto a gente só vai mudar que é quando o stop delay for chamado. E a localização dele vai ser na dock de recebimento. É lá que ele vai estar. Depois disso, vamos colocar um outro move to. Esse segundo move to é para mover o caminhão depois de descarregar para ele ir embora. Então vamos chamar aqui para indo para saída ou saindo, né? Destino dele vai ser o nó de saída. E colocar a velocidade do agente para ele se mover a 10 km por hora. Sim, talvez esse movimento fique rápido. Vamos reduzir a velocidade para 5 km por hora. E aqui no indo para a doca, também colocar uma velocidade de 5 km por hora para ele ficar um pouco mais lento. Que assim dá para a gente ver a animação melhor. Se ficar muito lento, depois a gente aumenta para 10. Tá? As nossas empilhadeiras, se não me engano, está com velocidade de quanto que elas estão? A empilhadeira está 8 km por hora. Vou colocar a empilhadeira mais lenta também. Reduzir a velocidade para uns 5 km por hora também. Tá? Que a gente reduz a velocidade aqui, que aí fica a animação mais lenta, fica mais fácil de enxergar as coisas acontecendo. Tudo bem, você pode, na hora que estiver rodando, você simplesmente ir lá e mudar o controle de velocidade dele. Seria outro jeito também de ser feito. Por último, colocar aqui um bloco para saída. Que vai ser a nossa própria saída dos nossos caminhões. Tá? Agora, depois disso, a gente vai chegar lá no bloco do Source Pallets. Tá? Agora aqui nas propriedades dele, a gente chega às definidas por, e eu vou trocar essa chegadas definida por uma chamada da função inject. Tá? Então essa função inject vai ser o que? Ela vai injetar alguma coisa nele. O que vai estar injetando o modelo, no caso vão ser os nossos pallets. Onde que eles vão ser injetados? Quando o caminhão estiver descarregando, que no caso aqui é no nosso bloco delay, que agora chama descarregando. Tá? E aí a gente vai vir aqui, o campo dele de ações na entrada, e a gente vai chamar uma função para chamar isso. Vai ser source pallets, que é o nome da nossa função aqui dos pallets, ponto inject. E aí aqui você coloca 20, que no caso aqui ele está colocando o que? 20 pallets. Então, revisando o que o programa fez aqui, tá? Eu reduzi a velocidade das empilhadeiras para 5 km por hora. Os source pallets, eu, em vez de eles simplesmente chegarem numa taxa fixa que estavam chegando, agora eles vão chegar sem que fosse chamada essa função inject. Essa função inject, ela vai ser chamada aqui no descarregando, tá? E ela vai chamar sourcePallets.inject20. Então você está chamando lá e injetando 20 pallets. Então quando ele chamar, ele injeta 20 no source pallets. Então sempre que o caminhão chega 20 pallets aqui. E o caminhão chega aqui, então a cada 2 horas chega um caminhão. A cada 2 horas o caminhão chega aqui e aí chega 20 pallets de uma vez. Tá. Agora a gente vai voltar às propriedades do diagrama principal, que é esse daqui. Tá? No campo tá a inicialização dele
Cadê? Ah, tá aqui, ó. Então aqui, ó, para abrir isso daqui, vamos pegar. Então, por exemplo, estava aqui no chegado caminhões ou descarregando. Clica fora e vai clicar no diagrama principal. Abre as propriedades. Aí tem aqui, não é no avançado, é nas ações do agente. Você vem na inicialização, tá? E aqui você vai colocar dessa aba aqui na inicialização, você vai colocar chegada caminhões. Tem que ser digitado do mesmo jeito que você digitou o source aqui com esse nome, né? Chegada caminhões. Ponto inject 1. Então ele vai injetar um caminhão. Então na hora que inicializar, chega o primeiro caminhão. Tá? Então esse daqui é o quando ele está chegando. Voltando ao bloco do estoque material, o campo na saída a gente vai colocar o que? Um teste para verificar a hora de você tá o stop delay. Que stop delay é esse? É o stop delay que foi chamado aqui, ó. Até que stop delay é chamado. Quem vai ser chamado? O estoque do material, tá? Então na hora que ele chamar aqui, ele vai chamar o nosso stop delay. Para quê? Para que o caminhão possa parar de ficar esperando ali. Quer dizer que ele já terminou de descarregar. Então ele vai vir aqui e vamos colocar aqui uma função na saída e colocar aqui se self.creaSize, ou seja, se a própria fila self, né, que é dele mesmo, o tamanho dela for igual a 0, o que ele faz? Ele vai lá na função descarregando, que é o nome que a gente colocou aqui, e chama o stop delay for all, ou seja, parar o delay para todos. Então na hora que ele chegar aqui e acabou a fila, que é aquelas 20 pallets que chegou, ele solta o comando para aqui para ele liberar o caminhão. Por quê? O caminhão já teceu todos os pallets dele, você pode liberar o caminhão para ele poder ir embora. Vamos salvar isso aqui e vamos colocar para rodar. E aí ele deu erro, tá? Vamos dar um cancelar e vamos ver, ó. O lado de uma esquerda de atribuição deve ser uma variável. E na hora que ele aponta aqui, está se juntando no estoque material que está o erro, né? Que ele marcou aqui. A gente tem a descrição dos problemas. Clica aqui do estoque material e ele está falando aqui que isso daqui que está errado. Se isso daqui está errado, teoricamente a gente pode ter digitado alguma coisa errada. Vamos olhar na aula 02 como é que estava o comando e ver se foi o erro de digitação. Ctrl C e vamos lá colar. Ctrl A, Ctrl V. Tá? Vamos salvar e vamos pôr para rodar de novo. Agora funcionou. Ou seja, alguma letra eu tinha digitado errado. Eu só não parei para ver qual era a letra digitada errada. Tá? Vamos dar stop, procurar o que estava digitado errado. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Dá Ctrl Z. Desfazer. Aqui ele desfez. Então agora step play, ó, ele vai dar erro. Não. Ah não, deu erro sim, ó. Ó, o lado esquerdo está errado. Então vamos verificar isso daqui em relação ao que estava diferente, né? If self.creaSize.
selfie aqui, achei o erro. Tá vendo que aqui eu coloquei um só igual e o comando é com dois iguais porque é uma comparação, não é uma atribuição. Atribuição seria um igual, comparação são dois. É isso que faltou. Então tem que tomar muito cuidado na digitação para isso não ocorrer. Então quando a gente coloca o igual, setar o play, ó, você pode ver que o erro some. Colocando ele para rodar, tá aqui para vocês olharem. Uma coisa que eu quero que vocês vejam, olha aqui como é que tá esse caminhão. É o motorista barbeiro, né? Porque ele parou o caminhão todo torto e as coisas estão caindo aqui do lado. Então não é isso que a gente quer. A gente quer que o nosso caminhão fique alinhado com ele, certo? Então o que a gente pode fazer agora? A gente vem aqui na árvore de projetos, clicamos em caminhão, tá? E aí no editor gráfico que a gente vai ter aqui, a gente pode mudar a posição dele, né? E abrir as propriedades dele. Tá? Então tá aqui as propriedades do caminhão. E aí a questão tá a rotação dele aqui, que você poderia girar ou girar por aqui para tentar encaixar ele. Entretanto, em termos de rotação, ele já parece que está correto. Ali que ele ficou errado. Então aparentemente não é isso que deu errado. Então vamos tentar fazer uma outra coisa. Vamos voltar aqui no diagrama principal. Aqui onde está a nossa dó de recebimento, vou colocar um atrator. Tá? Número de atratores, colocar um. O que é o atrator? É aquilo que a gente usou no exemplo do banco para alinhar os clientes com os bancários. Eu vou usar um para atrair o caminhão. Só que eu quero que o caminhão ele fique parado, virado para o outro lado. Porque o lado de lá que vai ser a frente dele. Então vamos girar ele aqui para o outro lado. E vamos tentar rodar de novo, ver se o caminhão fica alinhado. Olha que legal. Agora o caminhão ficou certo. A única coisa que vocês notarem que o caminhão ele meio que invadiu um pouco aqui a área. Deixa eu mexer a câmera aqui só para vocês poderem ver. Tá vendo? Ele passou um pouco a área do muro. Então seria interessante botar o caminhão um pouco mais para frente. Vou vir aqui e vou mover isso daqui um pouquinho para frente. Tem que ser só o atrator. Posição dele no X. Será que a gente consegue mover só o atrator? Ah, tá aqui, o atrator movido um pouquinho para frente. Salva. E vamos lá mais uma vez. Agora na hora que a gente olhar aqui, ó. Tá vendo? Agora ele ficou alinhado com o muro, ó. Então agora já ficou uma coisa mais legal. Sem que ele invada a fábrica. Então agora a gente já tem o nosso caminhão chegando e alinhando ele na posição correta. Tá? E aí, como a gente já tem isso, a gente tem a nossa entrega pronta. Só que agora é o seguinte, o caminhão, ele está nessa cor vermelha com a carroceria branca. Ah, e se eu quiser trocar a cor do caminhão? Ah, isso é fácil. Você clica o caminhão, vem aqui, por exemplo, nessa carroceria aqui de vermelho e troca para, sei lá, eu quero ele azul. E a carroceria aqui que está nesse branco aqui, eu quero ele, sei lá, verde. Aí na hora que você der play, você tem um caminhão azul e verde. Tá? Ah, mas não quero trocar a cor dele, eu quero trocar o modelo. Como que eu troco o modelo de um caminhão que já está inserido aqui? Vamos fechar isso daqui para fingir que está fechado. A gente vem aqui
a gente está aqui na paleta normalmente, clica no projetos, vem aqui em caminhão, clica 2 vezes, chega aqui nessa figura que está o caminhão e a gente vai trocar ela. Como? Você vem na paleta, vem em objetos 3D e aí você procura por uma outra figura que você queira. Por exemplo, vamos colocar, fechar um caminhão aqui, tem um trailer, aqui à frente do caminhão, botar essa frente aqui, ó, vermelha, tá? E aí vamos botar um trailer, esse trailer aqui que eu quero, tá? A gente precisa alinhar ele, lógico, né? Vamos simplesmente clicar e deletar o caminhão azul. E agora vamos alinhar esse caminhão aqui com a carreta. Parece que ele não ficou exatamente alinhado, então vamos vir aqui no propriedades. Tá vendo? Parece, pra mim, na impressão que eu tô tendo, que ele ficou a roda um pouco mais para um lado que o outro. Então vamos vir aqui nas propriedades, vamos olhar como é que tá. O X dele está a 30 e o Y e o Z estão a 0. E aqui, menos 30 e Y e Z estão a 0. Vamos jogar o Y então um pouquinho para cima, tipo 2. Não, então é para o outro lado. Menos 2. Menos 1, então. Agora deu para mim a impressão que está alinhado. Vamos testar isso rodando? Salva. E vamos pôr para rodar de novo. Aqui, ó. Meu caminhão, ele trocou a cor, tá vendo aqui? E na animação também. A única coisa é que esse caminhão, ele é maior que o desenho do outro, né? Mas aqui, ó, ficou bonito o caminhão, né? Só que ele é um caminhão bem maior que o outro. Então acontece, ele também invadiu um pouco a fábrica. Tá? Então a gente vai fazer o que? Vamos puxar ele mais para frente. Vamos dar stop aqui, vamos fechar. Vamos vir aqui no caminhão, vamos colocar ele mais para frente. Seleciona os 2 pedaços do caminhão e aí é só questão de arrastar ele um pouquinho para frente. Vamos ver agora se a posição ficou boa. Como vocês podem notar, isso aqui é bem questão de você ir tentando e arrumando até você achar a posição certa. Tudo bem, se você tiver um modelo real, você poderia ir lá na fábrica e medir exatamente onde o caminhão estaciona. E aí você medindo onde o caminhão estaciona, você tem um comprimento do caminhão e aí você colocar ele exatamente no lugar correto. Aqui, ó, que legal que ficou agora. Alinhado certinho. Uma coisa que acontece agora nesse desenho ficou claro é aqui, ó. Os pallets estão chegando não de dentro do caminhão, eles estão chegando embaixo do caminhão. O que comemos não é muito bonito, seria interessante que o pallet chegasse dentro do caminhão, não embaixo. Então vamos tentar colocar ele um pouco mais para cima ou colocar o caminhão para trás só para tampar o pallet. Tá? Uma coisa é a gente pegar e mudar o alinhamento do pallet. Então a gente vem aqui no projetos, pallet. A gente pode selecionar peraí, volta aqui, selecionar todo o pallet, a gente vem aqui na altura do Z, tá? E aumentar a altura dele. As caixinhas aqui do pallet atualmente estão numa altura do Z em 2 e o pallet está na altura 0. Então vamos selecionar as caixinhas primeiro. Então selecionar eles separados, acho que eu tenho que aumentar um pouco mais o zoom para conseguir clicar neles. Ó, clicando nas caixinhas. Em vez de ter uma altura 2 agora, vamos botar uma altura, por exemplo, 8. E o pallet aqui, eu vou botar ele na altura 6. Tá? Então estou aumentando eles em relação ao chão.
Na hora que a gente aqui mandar rodar, olha só o que aconteceu com eles. Como eles estão com uma altura maior em relação ao chão, eles não aparecem mais embaixo do caminhão. Então essa parte que a gente consertou, só que eu tenho que botar o caminhão mais pra frente, ele está no lugar errado de novo, tá? Mais uma coisa que deu errado foi aqui dentro, ó. Vocês estão vendo que os pallets ficaram voando aqui dentro com a altura dele em relação ao eixo do Z? Então vamos tentar fazer um outro conserto. Vamos dar stop, já que não deu certo isso. Vamos abaixar de novo aqui eles, para a altura original que eles estavam, que era 2. E o pallet aqui, vamos baixar para a altura 0. Vamos pegar o caminhão aqui. Vamos botar ele mais para frente. E vamos mandar rodar agora. Olha só, ainda não deu totalmente certo. Porque a minha ideia era o quê? Era colocar o caminhão de tal forma que os pallets ficassem atrás da roda do caminhão. Só que eles ainda não ficaram atrás. O que a gente pode fazer? Mudar o trator um pouquinho para trás para colocar os pallets um pouco mais para trás. E aí puxa o caminhão para frente. Aqui, ó, o caminhão não invadiu a fábrica. E como coincidiu o pallet com a roda traseira do caminhão, ó, eles acabaram ficando escondidos. É lógico que a gente sabe que está lá, mas também do ângulo que você olhar, você nem vê que ele está lá. Em relação à posição daqui, ó, ficou alinhado. Boa tarde. Hoje continuaremos a implementação do exemplo 2, Job Shop, da autossimulação de sistemas. Nós fomos até o vídeo anterior adicionando o caminhão e agora vamos para a parte de adicionar as máquinas, que seria a partir da página 18 do arquivo aula 02 simulação, que está disponível no Moodle da disciplina. Começamos abrindo o NLogic. Aqui está o nosso modelo que a gente terminou no último vídeo. Vamos vir aqui na paleta, na biblioteca de modelagem de processo, na marcação de espaço. A gente vai pegar o nó do ponto e vamos adicionar dois deles. Um para marcar a primeira máquina e outro para marcar a segunda máquina. Tá? Um deles a gente vai chamar, por exemplo, de nó CNC1 e o outro a gente vai chamar de nó CNC2. Agora a gente vai ter que fazer dois caminhos interligando esses dois nós à nossa área de manobra. Então a gente vem aqui, pega o caminho, liga ele aqui na ponta e desenhamos o caminho, o trajeto, né? Agora um segundo caminho,
Ligamos aqui. E desenhamos também o caminho. Então agora a gente tem nossos caminhos desenhados. A ideia é que a nossa empilhadeira ela saia da área de manobra e vá até cada um desses nós. Vamos adicionar agora na biblioteca unidade de processo um bloco chamado Resource Pool. Tá aqui ele. Só tentar abrir um espaço para ele aqui embaixo que vai ficar melhor. E aí vamos mudar o nome dele para CNCs, que vão ser as nossas máquinas de controle numérico que vão estar aqui. Como eu troquei o nome, eu salvo. Tipo de recurso estático, porque as nossas máquinas não se movem, elas vão ficar paradas. Na unidade de recurso, vamos criar um tipo personalizado. Vou chamar ele de CNC. Vou dar avançar. E agora aqui nessa daqui eu vou escolher uma figura para ele. Vou procurar aqui em CNC Machines. E aí você pode escolher qualquer figura que você achar interessante. Tá? Eu vou pegar aqui a CNC vertical. Tá? A Center 3, estado 2, essa daqui, que eu vou pegar essa máquina. Embora você possa escolher qualquer outra máquina que você desejar. Vou dar concluir. E está aqui a minha máquina criada. Feito isso, a gente vai vir aqui as propriedades do bloco CNCs. E vamos mudar a capacidade definida por local de origem. Local de origem nós. Vou colocar o nó CNC1 e o nó CNC2. Então acontece que eu estou falando que as minhas máquinas vão começar aonde? No CNC1 e no CNC2. Então elas vão ter que estar em uma dessas duas. E a unidade de recurso aqui fica como sendo CNC. Agora aqui na biblioteca de modelagem de processo, deixa eu fechar isso aqui para não atrapalhar. Vamos adicionar aqui também um bloco Size. Cadê o bloco Size? Tá aqui ele. O que esse bloco faz? O bloco Size ele apreende um certo número de recursos, tá? E depois ele libera conforme você estiver utilizando eles. Onde que a gente vai adicionar ele? Logo depois do atraso de estoque. Por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui nesse caso? Aqui a gente tem a entrada do pallet. Ele foi estocado, ele fica um tempo parado. Quando ele vai sair do estoque, ele precisa ir para algum lugar, não precisa? Esse algum lugar que ele vai é justamente a máquina CNC. Mas se ele vai para essa máquina CNC, ele precisa ser o quê? Ele precisa reservar essa máquina para ser usado. Então vou colocar aqui aprender CNC, que é o bloco no qual ele vai estar reservando esse material. Após a retirada de material, eu vou colocar um bloco de delay, que é o tempo que ele vai ficar o quê? Processando dentro daquela máquina CNC. Vou só arrumar aqui que ficou tudo com os nomes um em cima do outro. Puxar aqui só para ter espaço e ficar mais fácil a gente enxergar. Delay. Só você clicar e arrastar. Tá? E o processador. Aí esse espaço aqui. A gente tem o que? A gente não pegou ele.
Se a gente pegou o bloco, a gente precisa liberar ele. Quando que a gente vai liberar o CNC? A gente vai usar esse bloco release. O bloco release, o que ele é? Ele vai justamente liberar um certo recurso. Qual recurso que a gente vai liberar no caso? É o nosso próprio CNC. Então, qual é a sequência que a gente usou aqui no caso desse fluxograma? A gente primeiro tem o pallet que... Aliás, primeiro a gente tem um caminhão que chega. O caminhão chega, ele move-se até a doca. Moveu até a doca, ele fica parado um certo tempo quando ele está descarregando. Ele se move para a saída e deixa o sistema. Enquanto ele está descarregando, ele chama a entrada do source pallets. E aí você faz o que? Você injeta 20 pallets aqui. As empilhadeiras saem daqui, pegam esses pallets e mandam para o estoque de material. No estoque de material ele fica um certo tempo estocado. O que seria esse tempo de estoque? Por exemplo, o tempo para o seu funcionário lá e conferir se o produto foi entregue de forma correta ou não. Após ele ficar esse tempo no estoque, a gente chama esse bloco aqui para reservar uma máquina. Essas máquinas são os recursos que estão disponíveis aqui. Se ele estiver livre, a gente reserva ele. Reservou, a gente vai pegar e vamos retirar o material usando a empilhadeira. A empilhadeira vem aqui, pega esse material e leva para a máquina CNC. A máquina CNC processa ele por certo tempo. Terminou de ser processado, a máquina é liberada e volta para cá, enquanto o pallet processado vai para a saída. Essa que seria a nossa sequência. É lógico que aqui a gente está simplificando o processo, colocando ele para a saída. Se você quiser, a gente poderia duplicar parte disso daqui, fazendo o quê? Em vez de ligar aqui na saída, a gente colocava um outro bloco igual a esse daqui, tá? Aí nesse bloco aqui, que era o nosso bloco que está estocando material, que no caso aqui, deixa eu achar ele aqui no meio, é o Rake Story. Pega esse Rake Story e põe aqui depois, um segundo Rake Story. E aí a gente põe um outro pallet rack para ele guardar aqui. E aí quando chegasse um certo número, você chama o caminhão para vir buscar. Então você poderia fazer uma modificação colocando e removendo eles. Tá? Mas vamos por partes. Então a primeira parte, aprender o CNC que a gente colocou aqui. Feita a apreensão do CNC, a gente precisa abrir as propriedades dele para poder fazer as modificações necessárias. Tá? Essas modificações necessárias, o que a gente vai ter? O conjunto de recursos dele, qual que vai ser? É os nossos CNCs. É ele desaprendido. Qual a quantidade? É uma máquina CNC para cada pallet. Então a gente coloca um aqui. Se eu colocasse mais aqui, é o número de máquinas CNC que precisa para usar para processar cada um dos nossos pallets. Próximo. Na retirada de material, a gente vem aqui e a gente vai colocar o que? Vamos alterar algumas coisas. O destino é para a unidade de recurso apreendida. Quem é essa unidade de recurso apreendida? É o nosso CNC. Então tá aqui, ó, CNCs. Próximo bloco, esse delay aqui que é o nosso processando. Tá? A gente vai colocar o tempo de processamento dele na máquina. Aqui eu vou colocar um tempo de mínimo de 8 minutos, médio de 10 minutos e máximo de 12 minutos. Aqui ele tá aquele bugzinho que some, mas quando a gente clica fora e depois clica dentro, ele volta a aparecer minuto. E a capacidade aqui, colocar a capacidade máxima. Tá? O que seria essa capacidade máxima? Quer dizer que a gente pode ter uma fila de tamanho infinito esperando para ser processada. Não tem um limitante. Claro que essa fila não vai chegar a um tamanho infinito, porque o nosso pallet rack que está aqui antes, ele tem um limite de unidades que tem, que é quantas que cabem nele. No caso a gente tem o quê? 10 vezes 2. Então o máximo que vai caber são de 20 unidades no pallet rack.
Logo, a gente nunca vai ter mais que 20 na fila depois dele, porque senão eu travaria aqui antes. Tá? O bloco release agora. A gente tem que liberar os recursos apreendidos. Tá? E aí, basicamente, quer liberar todos os recursos. Se fossem recursos móveis, faria diferença eu mandar retornar ao local de origem ou ficar onde eles estão. Como o nosso recurso CNC é estático, não vai fazer nenhuma diferença isso. Tá? Vamos agora salvar todo mundo e colocar para rodar. Tá aqui o nosso caminhão chegando. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos girar a câmera aqui, né? E tá aqui as nossas máquinas CNC. Vamos ficar de olho nelas. Olha lá o que vai acontecer. Vai dar um tempo que tá no delay, né? As peças chegaram, estão ali guardadas. E tá vendo que ele vai levando para o lugar delas. Tá? O que acontece é que a gente não tem nenhuma animação aqui mostrando ele levando as peças, nem nada disso. Tá? A peça só vai e some. Então seria a gente fazer com uma animação mostrando isso. Então vamos dar um stop aqui. E vamos arrumar essa animação. Voltamos aqui na aba projeto. Clicamos 2 vezes aqui no CNC. E aqui a gente vai ter ele. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar e vou mover ele um pouco, colocar ele um pouco para cima. Por quê? Na hora que a empilhadeira chegar, ela vai deixar o pallet nessa posição aqui. Então, é como se o pallet ficasse na frente da máquina CNC. Tá? Além disso, eu vou mudar a questão da posição como ele está. Eu poderia girar ele também, se você quisesse mudar o ângulo para onde que ele está, alguma coisa assim. Sei lá, poderia girar ele e colocar ele do lado de cá, alguma coisa assim, como você achar melhor. Tá? Talvez eu deixar ele girado. Aí a gente pode colocar o que? Essa máquina não funciona sozinha, tem que ter um operário usando ela. Então vou vir aqui na paleta, 3D Objetos, vou vir aqui acionar a pessoa, escolher aqui um operário, worker, colocar ele aqui do lado da máquina, tá? Então vai ficar o funcionário aqui, talvez aqui assim, tá? É mais uma questão de alinhar, depois a gente vê direito onde que estão as peças, tá? E beleza. Só que agora vamos mudar mais alguma coisa. Qual, por exemplo, nessa posição dela, vamos colocar aqui no visível, vamos mudar para o valor dinâmico e vamos colocar aqui como se ela estiver ocupada. Então, se ela estiver ocupada, ela vai mostrar essa figura da nossa figura original. Voltando aqui na aba Palette, né, no 3D Objetos, vou procurar o CNC Machines e vou procurar uma outra máquina parecida com essa, só que um pouquinho diferente, que é a CNC Vertical Machine. Cadê ela? Tá. Essa daqui, essa é a estado 2 e essa é estado 3, como que vai ser aberta, né? Note que a figura de diferença é o que? Uma figura está com a porta aberta, outra com a porta fechada. Eu vou pegar essa aqui e mudar o visível dela somente para quando ela estiver ociosa. Então, is idle. Alguma coisa nesse sentido. Então, quando ela estiver ociosa, vai ser essa figura. Quando ela estiver ocupada, vai ser com a porta fechada. E aí eu vou criar uma superposição delas, colocar uma em cima da outra, de forma que ou você vai ver uma ou vai ver a outra. Você vai ter a impressão da porta dela estar abrindo e fechando, enquanto na verdade ele está só trocando a figura mesmo. Vamos salvar e vamos pôr isso para rodar.
pôr aqui animação 3D. Olha lá, ela tá vazia agora. A gente tem, olha lá, ela tava vazia, ela tava com a porta, não sei se vocês viram, ela tava com a porta aberta. Agora ela tem um funcionário aqui parado do lado, ó, e ela fechou a porta na hora que chegou. Às vezes colocar uma segunda câmera filmando isso, copiar a posição da câmera aqui. Vamos voltar aqui para o nosso projeto de simulação. Vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos adicionar uma segunda câmera. Propriedades dessa câmera. Colar as coordenadas. Tá, essa câmera aqui é a câmera 1. E a outra câmera chama câmera só. Para não confundir, vou chamar essa câmera kit 2. Câmera 2. E essa aqui vou chamar de câmera 1. Então agora a gente tem duas câmeras. Essa janela aqui, nas propriedades dela, ela está posicionando na câmera 1. Tá? Vou colocar uma segunda janela 3D aqui embaixo. Então do mesmo tamanho. Queria colocar as duas do mesmo tamanho, só para ficar melhor, né? Então vou colocar as duas aqui embaixo. Essa é a primeira e essa é a segunda. Agora a gente vem aqui em View, Propriedades. Esta aqui vai pegar a câmera 1. E esse daqui em View, Propriedades, vai pegar a câmera 2. Esta aqui, vou colocar um 2 aqui no nome dela. E essa outra, vou colocar um 1 aqui, ó. Salva e fecha isso. Tá. Salva. Ah, esqueci ele rodando aqui direto. Vamos dar stop nisso. Vamos rodar novamente. Vou dar play, vou dar uma pausa aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Ele já tem as duas câmeras posicionadas aqui para baixo. Tá? Uma com a câmera do caminhão, que é a câmera 1, e outra câmera 2. Note que aqui está mostrando aqui, o caminhão chegando, está descarregando, e aqui as máquinas estão vazias. Na hora que a gente der play aqui, ó, aqui pelo lado também você pode vir. O Windows 3D1 mostra a câmera do caminhão, o Windows 3D2 mostra a câmera da CNC. E se você colocar na origem, ele volta para esse tamanho aqui normal. Na hora que você der play aqui, olha lá, na hora que chegar a primeira, ele vai ver a máquina fechando. Olha lá, chegou, a máquina fechou, aí fica o funcionário e a caixinha aqui na frente, ao contrário da outra máquina que está vazia. Essa que é a ideia que a gente fez, por isso que eu botei duas câmeras. Aí você pode ter as duas janelas simultaneamente sendo vistas. Ok? Próximo pedaço, se você quiser fazer. É lógico, tanto as máquinas como os trabalhadores, você pode estar trocando as roupas deles, as cores, conforme que você achar melhor. Tá? O que você pode fazer também, assim como a gente fez no exemplo do banco, é adicionar gráficos para esse modelo. Nessa questão de adicionar gráficos, você pode adicionar qualquer coisa. Então você volta aqui na aba paleta, vem aqui na análise gráfica e aí você escolhe ou gráfico de barra,
Ou você pode escolher para adicionar o histograma, conforme que você achar melhor. Só para exemplificar, vou colocar um gráfico de barra aqui. Tá? E aí ele ficou em cima da janela, mas a gente pode arrastar a janela um pouco mais para baixo. Você vem aqui em View, Propriedades, e aí você pode escolher o item que você quer mostrar. Aquele dado que você achar, por exemplo. Por exemplo, você poderia colocar aqui o atraso do estoque. Atraso do estoque, né? E aí aqui você vem aqui e coloca o valor dele. Atraso, estoque, ponto, status, utilization, ponto, min, que seria a média dele, tá? Se você quiser adicionar mais dados, você poderia colocar, por exemplo, processando aqui também. Você vem aqui e coloca processando, né? E aí você põe aqui embaixo o mesmo comando, Ctrl V, só que aqui é o nome do bloco, que é o processando, tá? E aí você poderia colocar aqueles que você achasse melhor, colocando ele aqui para rodar. É lógico que você pode trocar as cores se você quiser, né? Aí ele falou que tem erro. Vamos ver qual que é o erro que ele está reclamando. Ó, código inatingível, processando não pode ser resolvido. É aqui mesmo que ele está reclamando. Não tem um bloco chamado processando. Ah, pode ser esse aqui, tá vendo? Ó, meu processando tem P minúsculo. Então, processando, tá? Vamos salvar de novo e pôr para rodar. Ó, um erro já foi, tá? Vamos ver agora esse código inatingível. Atraso do estoque. Tá falando que esse é no atraso do estoque, tá errado. Vamos olhar aqui o atraso do estoque, então. Atraso estoque. Ele chama atraso estoque, tá escrito correto. A princípio eu não estou vendo nada errado aqui nele. Por via das dúvidas, vamos testar. Vamos excluir o atraso do estoque. Se eu der play, ele funciona. Ó, ele ainda está reclamando que tem erro ali. No processando. Tá vendo? Ele está reclamando de erro aqui no gráfico. Então não era o problema do atraso do estoque. Aqui esse botão posso desfazer, né? Aí ele vai voltar ao que estava aqui antes. Tentar mais uma vez. Era o ponto e vírgula a mais. Você pode notar que agora o erro sumiu, foi porque eu tinha colocado ponto e vírgula a mais. Esses errinhos que às vezes é um pouco chato de você encontrar. Então tá aqui agora ele fazendo. E o caminhão chega, as máquinas estão ali com a porta aberta, como vocês podem ver, né? No que ele executar aqui, né? Você vai ver as máquinas com as portas fechando. Olha lá, a porta fechou. E ele ficou com a maquininha ali pronta. E aí você vai ter o gráfico colocando aqui quanto que é o atraso de estoque médio e qual que é o tempo de processamento médio. Tá? E aí você pode adicionar os dados do histograma também, qual a gente tinha adicionado no banco, né? E outra coisa que você pode fazer é questão de enfeitar um pouco o seu código. Que queira ou não,
Do jeito que ele está atualmente, a rodar, aqui essa área toda está vazia, assim como essa área. Aí você pode usar coisas para colocar só para compor cenário. O que seria essa composição de cenário? Coisas para enfeitar. Você vem aqui no DST Objetos e você pode escolher coisas de escritório, por exemplo. Por exemplo, aqui ó, eu posso colocar um caminhão parado aqui para pegar os dados do que prontos na saída. Tá. Eu posso colocar, sei lá, deixa eu ver, colocar uma bicicleta estacionada aqui na frente, ó. Como se fosse um lugar para guardar bicicletas, um bicicletário. Posso adicionar outras coisas também, né? Posso vir aqui, deixa eu ver. Tem coisa de escritório, ó, miscelâneos, tem árvores. Ah, eu posso colocar aqui uma ovelha aqui passeando, uma vaca, tá? Posso botar umas árvores aqui, né? Florestar um pouco. Botar um banquinho. Aí aqui na parte de escritório, você pode vir aqui procurar. Tem uma parte de escritório, achei aqui a parte do escritório. Aí você pode colocar, por exemplo, uma recepção aqui, ó, para você poder receber os clientes, né? Aí atrás da recepção você põe um funcionário aqui parado esperando a pessoa chegar. Você pode pôr algumas mesas aqui. Nessas mesas você pode colocar cadeiras. Nas cadeiras você pode depois colocar pessoas sentadas. Pode colocar um sofá, pode colocar uma porta se você quiser, em algum lugar. Aí você pode colocar, sei lá, um tanque de guerra aqui no meio, por que não? Né? Você põe do jeito que você achar, né? Botar um helicóptero voando. Aí o helicóptero, para ele poder voar, você vem aqui no View, Propriedades e aumenta a altura dele em relação ao Z. Em vez de colocar no 0, põe, sei lá, a 80. Salva, coloca para rodar. Aqui como ficou agora a nossa fábrica. Colando aqui no 3D, né? A gente pode ver aqui o helicóptero voando. Olha lá ele voando por cima da fábrica. Temos a nossa vaca aqui, a nossa ovelha, as bicicletas aqui estacionadas, um tanque de guerra aqui para fazer a segurança da fábrica, a árvore, conforme o que você achar, tá? Se vocês quiserem inclusive até enfeitar um pouco mais, né? Que aí é só questão de criatividade. Eu posso vir aqui, por exemplo, fechar as propriedades aqui por enquanto e pegar isso daqui, tá? Ficou um pouquinho grande, mas espera aí, vamos reduzir um pouco o zoom. Coloca aqui um porta-aviões. Aí a gente vem aqui na marcação de espaço, pega o retângulo. Cadê o retângulo? Área retangular. Vamos esticar ela aqui. Vem aqui em View, Propriedades, cor da linha, pode já ser cor de preenchimento, texturas, colocar o preenchimento textura de água. Botão da direita, ordem, enviar para trás. Agora antes de a gente mandar rodar,
Olha só que legal que ficou. Pera aí. Windows 3D. A câmera não ficou muito boa, essa posição da câmera. Mas aqui a nossa fábrica, como que ela ficou, né? Temos aqui o nosso porta-aviões passeando aqui no mar do lado da fábrica, o tanque de guerra, o helicóptero voando, pessoinhas dentro. Tem uma porta que agora que eu notei que eu não encaixei a porta na parede, né? Aqui, ó. Vocês olharem aqui a porta. Faltou alinhar a porta com a parede. E aí vocês podem fazer o que vocês acharem melhor, conforme a criatividade de vocês. E vejo vocês depois no próximo vídeo.